Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês a história de Ajamila. No Srimad Bhagavatam tem-se a seguinte história. Uma vez tinha um sacerdote chamado Ajamila. Era um rapaz muito novo e ele estudava os Vedas, conhecia tudo sobre cerimônias e ele sempre se dedicava a servir o seu mestre. Uma vez o mestre pediu para que ele fosse colher gravetos. Ele foi com muito empenho fazer serviço para o mestre. Só que quando ele chegou lá na floresta, ele viu atrás de uma moita uma mulher deitada com um homem tendo um relacionamento. Ele nunca tinha visto aquilo. Ele ficou totalmente assustado. O que era aquilo? E ele ficou observando até que os dois foram embora. Aquela imagem ficou na sua cabeça. E ele ficou pensando, mas será que isso é legal? Será que eu tenho um relacionamento igual com essa mulher? E passaram-se os dias e ele ficou pensando naquilo. Até que chegou um ponto que ele saiu do local onde ele morava com o mestre e foi procurar aquela senhora. Chegando na cidade, aquela senhora estava com vários outros homens. E ele contou o que tinha acontecido, ela deu muita risada e falou: Ok, eu vou ter um relacionamento com você. E os dois começaram a ter um relacionamento sério a partir dali. Com o tempo, Ajamila, ele esqueceu tudo que ele tinha aprendido na escola com o mestre. Ele começou a pegar e fazer muitas coisas erradas. Até que chegou um ponto, ele deixou ela grávida. Para poder manter os seus vícios, ele começou a roubar todas as pessoas da cidade. Tanto que chegou num ponto que ele pegou e começou, além de roubar, matar. Todas as pessoas da cidade odiavam aquele Ajamila. Ele era a pessoa mais errada, mais incorreta que existia. Tudo para manter os seus vícios com aquela senhora. Com o passar do tempo, ela foi tendo mais filhos, que muitos talvez nem eram dele, e outros filhos e outros filhos, e o tempo foi passando. Eles tiveram ao todo 10 filhos. Ajamila e aquela senhora não tinham o objetivo de dar nome às crianças. Ele dava um nome assim que mais lhe provesse na hora, para poder manter os seus vícios. Então ele saía às vezes e passava dias fora. E aconteceu que nesse período teve outra história paralela, que é de um sacerdote chamado Romaharshan. Romaharshan, ele tinha um pequeno problema de saúde, que ele tinha muita coceira em todo o corpo. Muita coceira. E ninguém conseguia dar solução para aquela coceira. Até que um dia, um dos Kavirajas pegou e falou: você deve comer os restos de alimento da pessoa que comete mais atos errados em toda a cidade. Romaharshan começou a procurar em toda a cidade para ver quem cometia mais atos errados e não achou ninguém, até que ouviu falar que numa ilha ali perto tinha um tal de Ajamila. Ajamila foi um sacerdote que seguia todos os princípios védicos, mas acabou deixando tudo de lado. Tudo para poder ter um relacionamento com uma senhora. Então ele pegou e foi até aquela ilha. E durante o caminho, ele demorou o dobro do tempo de uma pessoa comum, pois ele remava e se coçava, remava e se coçava, remava e se coçava. Quando ele chegou lá, ele viu que a Ajamila não estava. Então aquela senhora prontamente viu que era um sacerdote e perguntou: Oh, querido sacerdote, como posso servi-lo? E ele começou a contar a história dele e falou: eu preciso de um resto de alimento do seu marido. Ela pegando e achando que isso era uma coisa muito errada, pois qualquer pessoa que comesse o resto de alimento do marido dela, com certeza poderia pegar toda a sua energia negativa. E ela se recusou veementemente. Falou assim: não, eu não posso dar. E ele insistiu e se coçava, insistiu e se coçava, até que ela aceitou. Tá bom, eu vou procurar um pouco de resto de alimento dele.
E aconteceu que ela procurou em toda a casa e não achou. Mas ela viu que no lixo, tinha um restinho de alimento ali. Então ela foi lá e pegou aquele resto de alimento. O sacerdote pegou com o dedinho e comeu aquele resto de alimento, e de imediato toda a coceira do corpo dele passou. Mas ele ficou tão feliz de ter se livrado daquele problema, mas tão feliz, que ele falou: você pode pedir qualquer bênção que você quiser, eu te dou qualquer coisa. E ela falou: Não preciso de nada, eu tô satisfeita. Se eu quiser uma coisa, eu peço meu marido, ele vai lá e rouba e pronto. Aí ele pegou e viu uma criança engatinhando e falou: aquela criança tem nome? Ela falou assim: Não. então eu quero dar o nome pra ele de Narayana. Narayana é um dos muitos nomes de Deus. Na Índia, todas as culturas têm diferentes nomes de Deus, e Narayana é um dos principais nomes. Então aquele menino começou a ser chamado de Narayana. E aconteceu que o sacerdote, muito feliz, foi embora, voltou para a cidade. Um tempo depois, o pai do jovem Narayana voltou, e ele ficou sabendo o que tinha acontecido, e ele pegou e ficou muito feliz e começou a chamar: Narayana, venha comer. Narayana, vai tomar seu banho. Narayana, vem aqui com seu pai. E começou a chamar o jovem de Narayana: Narayana, venha, Narayana, venha. E aconteceu que o tempo passou, e um dia a Jamila estava na sua cama, e a morte chegou para ele. A morte chegou na forma de 3 homens horríveis que vieram do inferno. Eles eram chamados de Yamadutas. Os Yamadutas, eles têm a função de tirar uma alma do corpo para poder levar para o inferno. E aconteceu que a Jamila, ele vendo aquelas formas horríveis, ele tentou se livrar da situação, mas não conseguiu. Eles disseram: nós vamos levar você para o inferno. A Jamila falou: vocês não podem me levar, pois eu sou de uma família de sacerdotes. Ele falou assim: sim, mas você roubou, matou, muitos atos errados em sua vida, então você não tem como escapar. E nisso ele começou a gritar o nome do filho: Narayana, venha me salvar, Narayana. E quando ele começou a gritar o nome do filho, apareceu 3 seres com ar celestial, muito belos. E eles começaram a pegar e dizer o seguinte: vocês de Yamadutas, vocês não podem tocar nesse homem. Eles disseram: mas por que não? Ele cometeu muitos atos errados, e quem são vocês? Aqueles 3 seres falaram: nós somos Vishnudutas, somos servos de Vishnu e levamos normalmente as pessoas para o mundo espiritual. E esse homem é um ser piedoso, vocês não podem levá-lo. E eles falaram assim: mas como uma pessoa que cometeu vários atos, matou, roubou, diferentes atos errados durante a vida, como que a gente não pode levar? Isso está sob a superintendência de Yamaraj. E os Vishnudutas falam: não, acima de Yamaraj, o Deus da morte, existe um Deus supremo. Quando esse homem ficou cantando o nome dele durante sua vida inconscientemente, Narayana, 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 ele se purificou. Então os Yamadutas ficaram com muitas dúvidas e eles resolveram voltar para conversar com Yamaraj. E os Vishnudutas disseram para a Jamila: agora você passará mais um tempo aqui, mas logo nós nos veremos de novo. E de repente eles sumiram. A Jamila acordou e ele falou assim: poxa vida, será que eu tive um sonho? Será que aconteceu tudo aquilo realmente? Será que realmente eu morri? E ele começou a meditar e falou assim: realmente o que aconteceu foi verdade. Então a solução agora é eu pegar e cantar os nomes de Narayana. E ele ficou cantando os nomes de Narayana, Narayana, Narayana por um longo tempo, até que a segunda morte veio. Quando ela veio, ele logo falou os nomes de Narayana. Só vieram aqueles 3 seres celestiais e disseram: agora você pode vir conosco. E ele foi embora para o mundo espiritual.